possa realmente se agradar dessa palavra e se alimentar dessa palavra. É um texto que está em João, no capítulo 15. João, capítulo 15, no versículo 7. João, capítulo 15, João 15, versículo 7. Pai, antes de mais nada, nós queremos colocar essa breve palavra diante de Ti, ó Pai, e te pedir que o Senhor venha realmente fluir através dos nossos lábios, colocando as palavras certas, precisas, sem ir além, ó Deus, daquilo que deve ser compartilhado, nem ficando aquém, ó Deus, daquilo que deve ser compartilhado. Portanto, ministra sobre a minha vida, sobre nossas vidas, sobre todos nós, ó Deus, falando aos nossos corações, ó Deus. Uma palavra que realmente revele a Tua graça, o Teu amor e Teu poder, ó Pai. Uma palavra que leva-nos, ó Deus, venha nos levar realmente a um arrependimento, a um constrangimento, ó Deus, pelo Espírito Santo. E não só venhamos a nos arrepender, ó Pai, pelo constrangimento que o Espírito Santo venha nos causar, mas que nós venhamos realmente, ó Deus, mergulhar no Espírito. Que nós venhamos realmente, ó Deus, nos embaraçar totalmente, Senhor, e buscarmos mais e mais de Ti, ó Deus. Desejarmos mais e mais de Ti, ó Pai. E alcançarmos mais e mais de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor. Dirige tudo o que fizermos, dirige as orações que serão feitas após essa mensagem. Move realmente os corações dos pedidos de oração, as motivações, que sejam motivações realmente conduzidas pelo Espírito Santo, Senhor. Dá-nos realmente, Senhor, o toque, a direção em Ti, ó Deus, para que venhamos fazer todas as coisas como elas devem ser feitas e que haja edificação, ó Pai. Que seja tudo para a edificação das nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos pelo poder, pela presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é no nome dele, ó Deus, que nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém e amém. Amém? João, capítulo 15, versículo 7. A palavra de Deus diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Que palavra poderosa! Não é verdade? Que palavra poderosa. Você pedir o que quiser, né? Realmente é algo maravilhoso. A gente precisa ter cuidado com o que a gente pede, né? A oração, Deus falou, Jesus mesmo disse, vocês pedem, mas pedem mal. Pedem para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Nós precisamos pedir e pedir bem. E aqui Jesus diz, vocês podem pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Mas é assim? Pedir o que quiser? Eu posso pedir o que quiser e será feito? Não, não é assim. Não é verdade? Nós lemos antes o quê? Se permanecerdes em mim. Se vocês estiverem em mim, é como, eu diria, um casamento, né? Um casamento em que nós assinamos, nós participamos daqueles votos, declaramos fidelidade e entramos nesse casamento, mas aquilo que foi feito, né, lá pelas tantas, não é cumprido. E aí, na verdade, nós temos um casamento, um ato, que foi constituído, mas esse ato, na sua essência, ele já está fragilizado, ele já está comprometido, porque tudo aquilo que foi afiançado, tudo aquilo que foi avalizado, tudo aquilo que foi, né, declarado no ato do casamento,
algumas coisas não mais se verificam. E a gente vê casamentos sendo desfeitos por tantos e tantos problemas. E, da mesma forma, vemos pessoas, né, se afastando de Cristo por não permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor, estar com o Senhor. Em toda e qualquer situação, ser por Deus, ser por Jesus, ser obediente ao Espírito Santo. Isso realmente é algo poderoso. Algo poderoso, em que a sua vida está alinhada a Deus, em que você está em obediência a Deus, ou seja, permanece em Deus, você está em Deus de fato, você se agrada de Deus de fato, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. De coração de quem? Do teu coração. Nós estamos ali, aliançados com Deus. E a prova de que nós estamos aliançados com Deus é que as minhas palavras, ou seja, as palavras do Senhor, são obedecidas, as palavras do Senhor são praticadas. Eu acho isso aqui de um poder, de uma capacidade, né? É como se Deus desse para a gente um cheque em branco, né? Para a gente realmente fazer coisas, ligar na terra, ligar nos céus, coisas tremendas, por conta de uma vida realmente alinhada, de uma vida em obediência. A gente vê o próprio Jesus manifestando realmente esse alinhamento. Não poderia ser diferente, obviamente. Mas Jesus, ele demonstrou na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada, o que era realmente permanecer no Pai, o que era realmente cumprir a vontade do Pai, ou seja, permanecer na palavra de Deus. A palavra de Deus realmente estava nele. Ele era o próprio o Verbo encarnado, a palavra viva, Jesus. Mas a gente observa que esse ouvir a Deus, né, e Deus nos ouvir, né, porque a gente ouve a Deus quando nós estamos na presença dEle, permanecemos nele, nós ouvimos, temos a capacidade de ouvir a Deus, mas não só de ouvir a Deus. O interessante é que Deus nos ouve, e aquilo que o Senhor nos ouve pedindo, Ele executa, Ele faz, se nós estivermos desta forma aliançados a Deus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, a gente observa algo muito interessante. Lá em João, no capítulo 11, no versículo 39, Jesus chegou, Lázaro já tinha morrido, já tinham enterrado Lázaro, já tinha alguns dias que Lázaro já havia sido enterrado. E nesse texto aqui nós vemos algo muito interessante, desse alinhamento de Jesus, que nós precisamos ter, olhando para a vida de Cristo, esse alinhamento que nós precisamos realmente exercitar, e que isso seja uma realidade na tua vida e na minha vida, na nossa vida. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, imagina essa cena, Jesus levantando os olhos para o céu, disse ao Pai: graças te dou, porque me ouviste. Lázaro não tinha nem ressuscitado ainda, Lázaro não havia nem sido levantado ainda, mas Jesus já tinha a certeza, a convicção que o Senhor, que o Pai, já o tinha ouvido. E ele segue dizendo: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço.
Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. Esses aqui são os fofoqueiros, né? Aqueles que vão contar só fofoca, né? Não aproveita. É uma raça de gente que vai, que vê o milagre, que está com Deus, presencia realmente a manifestação de Deus, mas que não se deleita, não absorve aquilo que é bom. Né? São pessoas que criticam, são pessoas que falam mal, são pessoas que não olham para algo realmente tão maravilhoso. Né? Um defunto que é ressuscitado, e aqui não fala nem que ele cheirava mal, porque essa ressuscitação aqui foi algo tremendo. Ele levantou, né, sem odor, sem manifestar cheiro ruim. É algo realmente, né, que só o poder de Deus, isso digo eu, a Bíblia não fala sobre isso. Né? Eu fico imaginando, né, como o Senhor realmente operou aqui de uma forma maravilhosa. Mas a presença do Espírito Santo na nossa vida é muito interessante. Eu admiro muito, eu gosto muito da figura do Pedro. Né? E Pedro é um cara que eu me vejo muito em Pedro. Né? Me vejo um pouco em Davi, me vejo muito em Pedro. Pedro era um cara realmente impulsivo, era um cara que se lançava, era um cara que amava realmente e que, por ser muito atirado, muitas vezes ele era pego nas suas próprias palavras. Né? E a gente vê um Pedro em que Jesus, a exemplo desta oração que nós lemos aqui, ou dessa oração, desse trecho que nós vimos aqui, em que tudo que nós pedirmos, se nós permanecermos em Cristo, se nós realmente tivermos alinhados, ou as palavras de Cristo realmente forem praticadas, forem obedecidas, nós poderemos pedir o que quiser e será feito. Da mesma forma, nós vemos Pedro, lá em Mateus 16, 19, quando Jesus fala algo com Pedro que é revelador, algo realmente extraordinário. Mateus 16, no versículo 18, nós temos a seguinte narrativa. Também eu te digo, eu vou ler um pouquinho antes do versículo 16, tá? Do versículo 15, melhor dizendo. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E Jesus estava perguntando aqui, né? Perguntou aos discípulos, e aí os discípulos falaram, não, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. Mas vós, vocês, o que vocês dizem que eu sou? Ou quem que vocês dizem que eu sou? E Pedro, num rompante, já tomou a frente e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que revelação de Pedro, que atitude de Pedro, que coragem de Pedro, que convicção de Pedro. E aí Jesus diz para Pedro, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão, Bajornas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A gente fica imaginando Pedro ali com Jesus, numa caminhada com Cristo, vendo Jesus operar maravilhas, sinais, prodígios, coisas tremendas. E nessa pergunta, Jesus afirma que não foi o Espírito Santo, não foi por conta dos milagres, das maravilhas, mas o meu Pai que está no céu que te falou, Pedro, que eu sou o filho da promessa, aquele que viria, aquele que veio, aquele que está aqui agora, que vai morrer, que está caminhando, está operando grandes coisas, mas tem um destino já traçado, que a cruz me espera. E Pedro, nesse rompante, tem essa revelação que é trazida pelo Pai, pelo próprio Deus. E Jesus fala, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. E Pedro quer dizer pedra, rocha. E sobre esta pedra, ou seja, sobre a tua vida, edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Aleluia! Aqui a gente pode tomar essa palavra e entender sobre a vida de Pedro, em que Jesus, estava falando sobre a tua vida, Pedro. Eu edificarei a minha igreja, mas sobre a rocha, que é Cristo também, a pedra angular em que a igreja é edificada. E as portas do inferno não prevalecerão. E segue a palavra. Olha que potência, olha que poder que o Senhor entrega a Pedro. A promessa de Deus para Pedro. Olha o que viria para Pedro, o que esperava Pedro, para Pedro. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que ligares na terra terá sido desligado nos céus. Que poder esperava Pedro? As chaves do reino. Pedro, eu te dou as chaves do reino. As chaves do reino, não da terra, do reino dos céus. Porque o que você ligar aqui na terra, lá nos céus, no reino dos céus, será ligado. O que você desligar aqui na terra, lá no reino dos céus, será desligado. Que poder foi dado a Pedro, estava sendo prometido a Pedro a promessa de que ele teria as chaves do reino dos céus e que ele estabeleceria o reino do Senhor aqui na terra. E a gente vê um Pedro realmente pulsante, um Pedro que era pescador, um homem bruto, mas que na caminhada com Cristo foi lapidado, foi transformado, foi realmente como que manipulado no sentido de que as mãos de Cristo estavam realmente como que moldando a vida de Pedro, não só por fora, mas principalmente por dentro do seu coração, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, tudo aquilo que um homem bruto, grosseiro, porque Pedro era pescador e a gente pode inferir que Pedro pudesse ser um homem rude, talvez nem fosse, mas a gente vê esses homens que navegam, que trabalham e têm essa profissão, são homens humildes, homens simples, homens brutos, e Pedro sendo torneado, Pedro sendo tocado por Cristo, por fora e por dentro, mudando realmente a sua natureza de homem. E a gente só pode entender, o quanto o Senhor amava Pedro, o quanto Deus realmente tinha Pedro em conta, um homem que tinha ciúme de Jesus, que quase que brigou com João. Por que esse cara deita no seu peito, inclina a cabeça no seu peito? Pedro, fica quieto, Pedro. Fica quieto, Pedro, isso não te pertence, você não tem nada a ver com isso. Eu deixo reclinar no meu peito quem eu quiser, Pedro. E Pedro era um cara que realmente se lançava. E a gente vê realmente essa transformação na vida de Pedro, algo que é realmente revelador do caráter, da natureza de Pedro. Ele, em outro momento, ele diz que é capaz de dar a vida por Cristo. Vamos ver lá em João. E eu quero te mostrar a evolução na vida de Pedro e como a palavra de Deus ela foi realmente se amoldando na vida de Pedro, ao ponto de verdadeiramente Deus permanecer em Pedro e Pedro realmente ser obediente à palavra de Deus. E esse poder em que ele pedisse qualquer coisa, em que a palavra dele, do Senhor, em Pedro, na vida de Pedro, tinha um poder estrondoso, um poder avassalador. Eu vou chegar lá. Vamos devagar que eu vou chegar lá e eu vou te mostrar isso. Lá em João, no capítulo 13, do versículo 36 a 38, o que nós temos? Nós temos uma narrativa em que Pedro diz que ele daria a sua própria vida. Lá no versículo 37 de João 13, nós temos assim: replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida, disse Pedro. Respondeu Jesus: darás a vida por mim, Pedro?
Jesus já estava preparando a Pedro. Jesus, de alguma forma, Pedro, é isso mesmo? Tu darás a vida por mim? Você sabe o que você está falando? Você tem a dimensão, tem o entendimento do que você está realmente afirmando? De dar a minha vida, a sua vida por mim? Em verdade, te digo, disse o Senhor, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. E o que a gente vê lá à frente é quando Jesus é preso, é tomado, Pedro ainda se revolta, pega a espada, corta a orelha lá do soldado, dá um trabalho para Jesus, que pega a orelha, um pedaço de orelha, bota ela de volta, cola a orelha do cara, e o cara fica bom, e Jesus é levado, e ali, diante daquelas pessoas, né, Jesus sendo, né, preso, Pedro, ao longe, vendo Jesus, e ele é reconhecido, e ele tenta se esquivar. Né? Disseram, poxa, você não é um daqueles que andou com Jesus, você é um daqueles, você fala igual a ele. Pedro, né, negou 1, negou 2, negou 3 vezes, e quando ele negou a 3ª vez, o galo cantou. E diz a palavra de Deus que ele chorou amargamente. Eu fico imaginando Pedro nessa hora, né, de tudo que ele havia falado, pouco tempo antes para Jesus, e agora numa situação em que ele é confrontado não pelo Senhor, mas por outros, e ele nega Jesus. Ele desconsidera tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que ele vivenciou com o Senhor, tudo aquilo que ele realmente presenciou em loco, testemunha ocular, vendo Jesus operar coisas maravilhosas, vendo Jesus realmente revelar um coração de amor, um coração generoso, um coração bondoso, um coração que se apegava realmente às necessidades dos outros, que não passava sem fazer o bem, que não deixava ninguém no vácuo. No vácuo. Jesus realmente tinha a preocupação de atender às necessidades de todas as pessoas. Todos que vinham a ele eram curados, todos que vinham a ele, de alguma forma, eram abençoados. Até aqueles que ele não esperava, como aquela viúva que tocou nas suas vestes, era curada, porque é como se Jesus tivesse programado para fazer o bem todo o tempo, independente daquilo que o seu coração, que os seus olhos, que os seus ouvidos fossem ou eram movidos, atraídos para tomar conhecimento e aí exercer a bondade de Deus, ou seja, naquilo que ele nem estava esperando, mas que o seu corpo estava programado para fazer o bem, para manifestar a bondade de Deus, como naquela viúva que tocou e dele saiu virtude, e ela instantaneamente foi curada. Um Senhor, um Deus encarnado, Jesus Cristo, maravilhoso. E Pedro, nesta hora, ele se depara com uma realidade em que ele realmente se lembra, eu creio que Pedro se lembra das palavras. Jesus aqui aparece mais uma vez a Pedro, né? Jesus já havia ressuscitado e aparece agora a Pedro, e Jesus vai a Pedro e confronta Pedro de uma forma diferente. Tendo passado por tudo isso, tendo realmente vivido todas essas coisas, Pedro agora é confrontado pelo Senhor, já ressurreto, no sentido do seu amor. E lá em João, no capítulo 21, o texto que nós temos é o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Essa pergunta aqui é muito interessante, porque Jesus não queria receber de Pedro um sim ou um não. É uma pergunta que vai muito além, a pergunta que creio que vai realmente trazer a Pedro uma consciência que talvez ele não tivesse. E é aqui Jesus, a palavra em hebraico, ela é definida como um amor agapau.
é o amor perfeito. E Jesus pergunta a Pedro: Pedro, você me amas com esse amor perfeito, esse amor agapau? E Pedro responde ao Senhor: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E esse amo de Pedro não é na mesma intensidade, no mesmo nível do amor que Jesus estava perguntando a Pedro, o amor agapau. E Pedro responde a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor filéu, um amor de amigo, um amor fraternal, um amor de irmão, não com esse amor perfeito, Senhor. E Jesus continua, tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas com este amor agapau? Jesus insiste e fustiga Pedro. E Pedro, eu acho que já por tantas lambadas que tomou, por tantos reveses que passou, e agora mais maduro, e a gente observa esse amadurecimento, esse crescimento na vida de Pedro, e Pedro humildemente diz a Jesus de novo, e ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo, mas não com esse amor agapau. Tu sabes que eu te amo com um amor filéu, esse amor de irmão, esse amor de amigo, esse amor fraternal. E pela terceira vez, Jesus pergunta a Pedro. Aqui Deus está trabalhando a vida de Pedro. Aqui Jesus está confrontando a Pedro. Aqui Jesus está burilando a Pedro. Aqui Jesus está dando últimos retoques. Aquela pedra preciosa queria brilhar, queria realmente resplandecer a glória do Senhor. Aquela pedra queria realmente ser a pedra em que o Senhor ia estabelecer a igreja, a pedra em que o Senhor ia dar início a uma grandiosa obra. Porque Jesus morreu e falou: esperem, permaneçam em mim, até que sejam revestidos de poder. Havia uma manifestação de poder que eles precisavam ter. É interessante ver num texto aqui anterior, em João, no capítulo 20, no versículo 22, quando Jesus apareceu aos discípulos, a palavra de Deus diz algo muito interessante. Ao cair da tarde, a partir do versículo 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Paz seja convosco. Os discípulos estavam com medo. Era necessário que eles realmente recebessem a paz. E que o medo fosse lançado fora. Mas não só isso. E havendo dito isto, o que aconteceu? Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia! Recebei o Espírito Santo. Aqui a gente vê algo realmente que antecede aquele batismo, derramamento do Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, e que o Senhor disse para todos eles: permanecei unidos ali, reunidos, buscando, em oração, permanecei na minha presença, até que sobre vós seja derramado o Espírito Santo, o Espírito de poder, sejam revestidos de poder, permaneçam juntos, porque o Espírito que vai se derramar vai revesti-los de poder. E a gente observa que Pedro, nesse momento em que ele é aprovado, e pela terceira vez Jesus chega e pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas agora? Agora não mais com amor agapau. Essa terceira pergunta também é algo muito interessante, porque as primeiras duas perguntas que Jesus fez foi a respeito de um amor perfeito, do amor agapau. Mas essa terceira aqui, nós observamos que Jesus não pergunta: Pedro, tudo bem, você não me ama mais, você não me ama com amor agapau, mas você me ama com amor filéu? Você me ama como amigo? Você me ama realmente como irmão? E o que Pedro responde? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor,
tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava querendo dizer aqui para Pedro? Pedro, agora sim, Pedro, se é só isso que tu tens para me dar, Pedro, se é só isso que o Senhor tem para me oferecer, Pedro, se é só esse amor que você consegue realmente revelar e dispensar para mim, eu quero, Pedro. Eu aceito. Eu aceito. Porque você ainda vai chegar aonde eu quero que você chegue. Eu quero que você realmente tenha essa consciência. E agora o que você está falando é verdade. Agora você está se posicionando de uma forma equilibrada. Não está no impulso, você não está no sabor e no calor do momento, mas você está realmente mudado. Você agora está tendo um posicionamento, uma palavra temperada, uma palavra moderada. E se é isso que você tem para me dar, eu quero. Sabe? Nós não precisamos florear, nós não precisamos, tentar mostrar ou revelar mais ou dizer mais daquilo que muitas vezes nós não podemos cumprir. Não podemos realmente estabelecer. Deus quer você, Deus quer a mim, Deus quer a cada um de nós, do jeito que nós somos. E a sinceridade de Pedro, a sinceridade na tua vida, na minha vida, é realmente que move ao Senhor a nos transformar, que move o Senhor a nos mudar a nossa mentalidade de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de ver as coisas. Em que nós nos deleitamos com aquilo que o Senhor manifesta. E aquilo que o Senhor manifesta a você, aquilo que o Senhor manifesta a mim, já é o suficiente. Nós precisamos somente de Jesus. O que Ele vai manifestar, se é muito, se é pouco, com que intensidade, não importa, eu quero Jesus. E que nós possamos querer a Jesus, que nós possamos realmente nos deter e parar, buscando ao Senhor e esperando realmente num culto a Deus, numa renovação de adoração à presença de Deus, intermitente, recorrente, todos os dias, a todo instante, realmente envolvendo-nos ao Senhor e esperando realmente de Deus esse revestimento de poder, esse crescimento de poder que veio no derramamento do Espírito Santo ali em Atos dos Apóstolos, que todos foram tomados, e a gente vai ver um Pedro agora totalmente mudado, não só na sua característica que era de impulsiva, um Pedro que se atirava, um Pedro ousado, um Pedro intrépido, mas pelo poder do Espírito Santo, num revestimento de poder do Espírito Santo, em que Pedro discursa e faz um discurso tremendo, maravilhoso, e que a palavra que Pedro ali deferiu, que a palavra que Pedro realmente transmitiu, lá em Atos dos Apóstolos, no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 38, respondeu-lhe Pedro, no versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Que faremos diante dessa palavra que nos tocou, que nos sacudiu, que abriu os nossos olhos, nós não podemos caminhar mais assim. O que faremos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra, veja bem, o que acolheram a palavra de Pedro, que estavam ali presentes, que ouviram, mas não se distraíram, que estavam ali focados na palavra, não tiveram a sua atenção desviada, estavam ali com o objetivo de receber a palavra penetrou, a palavra tocou, a palavra realmente era a premissa, era aquilo pelo qual todos estavam ali, atraídos, paralisados,
realmente tomados pelo discurso de Pedro. E esta palavra, por essa palavra, pela aceitação dessa palavra, foram batizados quase 3.000 pessoas. O que a gente observa aqui é que essas pessoas realmente se arrependeram, confessaram os seus pecados, largaram ali e o Espírito Santo entrou. E não só aqueles que estavam esperando já o derramamento, o revestimento de poder, foram batizados, mas esses aqui também foram alcançados por esse derramamento do Espírito Santo. Sabe, Deus quer alcançar a tua vida de forma que o Espírito Santo venha ser derramado sobre você de uma forma estrondosa. Sabe, Deus quer realmente te dar esse cheque em branco e que você venha pedir o que quiseres. Me lembro de Elias que fez aquele confronto ali com os deuses de Baal e pediu, orou dos céus e pediu, Senhor, manda fogo, e veio o fogo dos céus e lambeu aquele altar ali que estava encharcado de água, o fogo lambeu, consumiu tudo, e não só o altar, mas depois consumiu os profetas também, foi algo assim tremendo. Homens como esses que as Escrituras nos revelam, e que Deus, através de Jesus Cristo, nos mostra que essas coisas que aconteceram no passado, elas não ficaram no passado, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E que através de Jesus Cristo, que fez coisas tremendas, e o próprio Senhor nos diz que nós faremos obras maiores que Ele fez, isso realmente é algo para os nossos dias. Por isso nós esperamos um avivamento tremendo. Não um avivamento qualquer, não um avivamento pequeno, não um avivamento realmente restrito, não um avivamento em que algumas coisas aconteçam e outras não. Um avivamento em que o Senhor venha realmente manifestar os dons, em que nós venhamos ver profecias recorrentemente e o povo sendo realmente dirigido, conduzido, sem se corromper, um povo que se arrepende, que volta para o Senhor, um povo que se entrega. A gente vê lá uma obra que era feita na igreja de Éfeso, uma obra linda, e que o que aconteceu? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Era uma obra que você olha, que igreja perfeita, igreja maravilhosa, bombando, e o Senhor manifestando, mas de repente tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor. Será que você abandonou o primeiro amor e não sabe? Será que você ainda acha que está bombando? E a gente acha que está bombando e não se deu conta ainda que alguma coisa ficou para trás, perdida, e que a gente não parou para ver. E talvez a gente não entenda, mas isso possa ser uma resposta, porque muitas orações não são atendidas, muitas orações não acontecem, muitos pedidos, muitas coisas, correções na família. A gente pede para o filho, a gente pede para a mãe, a gente pede para o pai, a gente pede para a gente mesmo, a gente pede para a igreja. Aleluia! E as coisas não acontecem na velocidade, na intensidade que a gente gostaria. Eu não quero dizer que você está em erro, de uma forma nenhuma. Quem sou eu para dizer que você está em erro, que você está em pecado? Mas o Espírito Santo diz a palavra de Deus, lá em João, João Romanos 14, 8, né, que o Espírito Santo, né, ele veio nos confrontar, né, sobre o pecado, da justiça e do juízo. Será que nós temos sido confrontados pelo Espírito Santo dessa forma, em que essas coisas, se há alguma coisa errada, que a gente possa ter a coragem, a ousadia, e de chegar como Pedro, que, Senhor, realmente não é esse amor que eu tenho, Senhor, não é isso tudo que eu gostaria que fosse, não é. É o que eu tenho, Senhor. Mas é o que eu tenho eu te dou, Pai. Mas eu reconheço que eu preciso mais. Eu preciso mais, Senhor. E o Senhor, pelo Espírito Santo, possa nos confrontar e trazer a mudança na nossa vida. Essa palavra dura, João 16, 8, exatamente. Né? Exatamente o que está ali, né? Não foi que eu estava aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
a gente precisa realmente atentar para essas coisas para que a gente não seja pego de uma forma a não amarmos a Deus, a quem não vemos, e dizermos que amamos o nosso irmão a quem vemos, porque isso é mentira. Você não ama meu irmão a quem eu vejo. E digo que amo, mas eu não amo a Deus a quem eu não vejo, quando na medida que eu não sigo, não sou obediente a Deus. E a palavra de Deus diz que aqueles que me obedecem, aqueles que me amam, praticam os meus mandamentos, diz a palavra do Senhor, né? E é um amor com intensidade, um amor que em Lucas 10, 27 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de todo o teu corpo, de tudo, tudo. Você tem que amar o Senhor totalmente, sem restrições, sem olhar para o lado, sem olhar para a direita, para a esquerda, sem pensar, mas sendo um Pedro, se atirando: Senhor, eu te amo todo, eu te amo intensamente, Senhor, isso eu não abro mão, eu te amo porque eu não sei viver sem esse amor, eu não sei navegar nessa vida, nesse mundo, sem o teu amor que me protege, teu amor que me constrange quando eu estou no erro, teu amor que me ajusta, o teu amor que me convence do pecado, da justiça, do juízo. Eu não sei viver sem esse amor, Senhor, eu preciso desse amor. Para que no final eu não venha me encontrar, nem eu nem você, como malditos por Deus. E lá em 1 Coríntios, e eu encerro, no capítulo 16, no versículo 22, a palavra de Deus: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Você sabe o que é anátema? Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Se alguém não ama o Senhor, seja abominável. E aqueles que amam o Senhor praticam os seus mandamentos. Aqueles que amam o Senhor têm pensamentos bons. Aqueles que amam o Senhor têm sentimentos bons. Aqueles que amam o Senhor são capazes de deixar as suas necessidades de lado para buscar servir e atender a necessidade dos outros. Este é o amor, que não vê o seu próprio interesse, mas que busca o interesse dos outros, e que não mede esforços, e que não para ver, porque crê que o Senhor é contigo, é com Ele, e nada, se o Senhor é comigo, quem poderá ser contra mim? Quem poderá ser contra ti? E agindo Deus nesse amor, em ti e em mim, aleluia, nós pediremos o que quisermos, e será feito. E Deus vai realmente romper os céus, vai abrir a terra ao nosso favor, aleluia. Deus vai fazer com que as coisas venham e existam. Deus é o Deus criador, é o mesmo de ontem, de hoje e sempre será. Ele continua criando. A capacidade criativa de Deus não parou, aleluia. E tem muito ainda que você precisa ver, que eu preciso ver, que a igreja precisa ver e que nós veremos através desse avivamento em nome de Jesus, aleluia. Nós não entendemos muitas coisas, mas nós sabemos que nós precisamos desse amor de Deus, viver esse amor de Deus, permanecermos em Deus, permanecermos e praticarmos a palavra de Deus, sermos obedientes a Ele e permanecer em Deus e permanecer na palavra de Deus é ser obediente a Deus. É como eu disse, é um casamento em que você faz os votos, você assina ali, mas aí lá pelas tantas, né, tudo aquilo que você assinou, que você declarou, já não se verifica mais. Algumas coisas, e aí não dá para dizer que você é bem casado, não dá para dizer que há um casamento. Na verdade, muitos estão caminhando assim e a ponto de romperem, ao ponto de se separarem, ao ponto de se distanciarem uns dos outros. E quando nós nos distanciamos, quebramos esse primeiro mandamento, quando nós rompemos com isso, toda a nossa vida é corrompida, toda a nossa vida é fragilizada. E nós
poderemos, se não nos atentarmos, se o Espírito Santo não despertarmos para o pecado que talvez exista, para a justiça que não está sendo estabelecida e para o juízo que virá, nós poderemos estar em maus lençóis e sermos encontrados como anátemas. Não sou eu que falo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja abominável, seja maldito. Como alguém não pode amar ao Senhor, a Jesus, que só quer o bem, que morreu para fazer o bem, que morreu para te trazer vida, que morreu para te fazer feliz, que morreu para te dar a capacitação que você não tem para ser bem-sucedido em todas as coisas, que morreu para você ser um instrumento dele e manifestar a bondade dele, o amor dele, o poder dele, para tirar aqueles que estão em trevas, no império das trevas, e transportar para o reino do Filho do seu amor. Como alguém não pode amar a Deus? E como alguém pode dizer que ama a Deus e não praticar a palavra de Deus, e não viver essa palavra? Eu quero que você reflita sobre isso, porque talvez muitos concertos e muitos motivos de oração que você tem feito, nós vamos orar aqui, orar por vários pedidos de oração aqui, mas talvez muitos pedidos de oração que você não tem obtido a resposta de Deus, talvez o problema esteja, em algum momento, em algum instante da tua vida, como aquela igreja de Éfeso, que vinha bombando, que era perfeita. Você olha para a igreja, que igreja maravilhosa. Essa é uma igreja exemplar, mas tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. O amor é tudo, meus irmãos. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deste é o amor, o dom supremo. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa realmente se revelar a nós e ministrar as nossas vidas, trazendo realmente luz, nos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, aos nossos desejos. Que o Senhor nos mova realmente numa oração que encontre nele o sim e o amém, e que nós possamos estar realmente casados com Deus. E sabe, quando você está casado com Deus, o que manifesta que você está bem casado com Deus é quando olham para você e veem que você é um filho obediente à palavra de Deus. É como se Jesus fosse revelado através da tua vida. E que nós possamos pedir a Ele isso. Senhor, se revela através da minha vida. A minha vida só tem sentido se o Senhor se revelar através de mim. Porque fora disso, Senhor, nada faz sentido. Nada faz sentido. Nada. Nem casa, nem fortuna, nem dinheiro, nem riqueza, nem mulher, nem filho, nada. Nada faz sentido. Nada. Agora eu posso falar até do neto. Já estou, o neto está vindo aí, agora eu posso falar até do neto. Nada faz sentido. Nada. Mas Jesus é que dá sentido a todas as coisas. Que você possa realmente se colocar como um filho que agrada ao Senhor. Antes de que Ele agrade o teu coração, que você venha se agradar de Deus. Que você venha viver essa palavra, que você não abra mão dessa palavra, nem se tiverem que te enforcar, nem que se a faca, a guilhotina tiver que passar sobre o teu pescoço. Como a gente vê testemunhos de países muçulmanos, de pessoas que deram a vida, que não negaram a Cristo, que tiveram condicionado a sua liberdade a negar ao Senhor e não negaram, e tiveram suas cabeças cortadas. Aleluia! Esses são os verdadeiros mártires. Esses são as pessoas, aqueles que, com certeza, se pedir ao Pai aquilo que eles pedirem, o Pai vai manifestar na terra rapidamente. Que nós possamos ser esses, em nome de Jesus. Amém? Pai, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, que o Senhor venha falar, continuar a falar, ó Deus, e falando aos nossos corações, à nossa alma. Venha, ó Deus, desentulhar a nossa alma. Vem limpar, ó Deus, realmente a nossa vida. Vem trazer uma consciência que talvez nós não tenhamos, ó Deus, de avaliar a nossa própria natureza, a nossa própria condição, como hoje
estamos, ó Deus, e tudo que está em torno de cada um de nós, ó Deus, a nossa família, esposa, filhos, aqueles que têm, tios, avós, enfim, Senhor, que nós possamos, a igreja, o ministério, que nós possamos realmente nos colocar diante de Ti, ó Pai, e Te pedir perdão, e nos arrependermos, Senhor, e realmente ouvir a Tua voz, Senhor. A exemplo do que Tu falaste para Jesus, nós possamos ouvir de Ti a Tua voz. Este é o Filho em quem eu me comprazo. Este é o Filho em quem eu me agrado, em quem eu me amo. Este é o Filho que, se pedir, o que Ele pedir, eu assino. O que eu pedir, eu selo. O que eu pedir, o que Ele pedir, eu faço. Porque eu me agrado dEle, porque Ele é um Filho que me obedece. É um Filho que, através da sua obediência, demonstra verdadeiro amor. Senhor, que nós possamos ser esses filhos que demonstram um verdadeiro amor pela obediência à Tua palavra, Pai. E tudo seja para a glória, para a honra do nome de Jesus. Amém, Deus. Aleluia.